Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma situação que vocês queiram tratar? Nenhuma dúvida em relação às primeiras partes de aulas aí? Tudo tranquilo? O que eu Tranquilo, falo, professor. essa classe é especial, não é possível. Todo mundo aprende de forma rápida, sem nenhuma dúvida. Professor é bom. Eu acho que o sistema, vocês falam alguma coisa do sistema, acho que o sistema é melhor que na sala de aula. Tem menos dúvida por aqui do que na sala. Porque muitas vezes acaba bloqueando o botão de falar, do microfone, daí a gente acaba esquecendo a dúvida, esquece a pergunta. Mas anotem aí, quando tiver a dúvida, anote, já entre com o microfone direto. Quando muito eu vou falar só um segundinho, mas a gente vocês já manifestam. Tá joia. Vamos dando sequência então, pessoal. A aula, nós estamos gravando, tá tudo em ordem. Então, nós vimos com vocês já CAPT, já vimos a lesão corporal de natureza grave. Agora a gente vai tratar da lesão corporal de natureza gravíssima. Como eu falei para vocês, o legislador ele não faz essa referência, ele só faz menção à lesão corporal de natureza grave. Eu coloquei lesão corporal gravíssima, que é o termo utilizado tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Então, vocês percebem que a pena estabelecida ela na lesão grave é de reclusão, no CAPT, na lesão leve, de detenção de 3 meses a 1 ano. Na lesão grave é de reclusão de 1 a 5 anos, e a gente verifica aqui no parágrafo 2º, a reclusão passa de 2 a 8 anos. Portanto, a pena estabelecida é maior do que a prevista na lesão grave, e as consequências das lesões suportadas pela sujeito passivo, elas são mais graves também. Então, vamos lá. Lesão corporal de natureza grave. Então, gravíssima, perdão. Parágrafo 2º. Então, a primeira delas diz lá, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Então, agora são situações tranquilas também, porque são só explicações relacionadas a essas circunstâncias, né? Então, o que nós vimos lá? No parágrafo 1º, nós vimos que era incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Vocês viram que não tinha relação nenhuma à questão laboral, no trabalho. Aqui, quando ela se torna gravíssima, ou seja, as consequências são mais graves, porque agora é incapacidade permanente para o trabalho. A questão do permanente nós já sabemos. Ela é, como nós vimos, debilidade permanente, né? O permanente é que não existe um tratamento imediato, rápido, e também não se pode exigir da vítima que ela se submeta a uma cirurgia ou a tratamentos experimentais. Então, a expressão permanente é no sentido de que não há uma solução rápida para as consequências suportadas pela vida. Segundo a situação que nós mencionamos aqui, percebam que o conceito agora é econômico, porque fala em capacidade permanente para o trabalho. Então, ela tem relação direta com o trabalho. O que se discute na jurisprudência é a seguinte situação: incapacidade para qual trabalho? Para o trabalho que a vítima realizava ou para qualquer trabalho? A doutrina e a jurisprudência têm entendido que para a caracterização dessa qualificadora, ou seja, para que se reconheça a lesão gravíssima, é necessário que o agente fique impossibilitado para qualquer outra atividade laboral. Eu entendo um pouco injusto isso, porque a gente analisa, na verdade, as consequências para o sujeito passivo, ou seja, para aquele que está suportando a lesão, ou seja, ele fica impossibilitado para a sua atividade. Só que a jurisprudência e a doutrina não pensam dessa forma. Eles entendem que é necessário que o agente fique incapacitado para a realização de qualquer trabalho. Então, se ele não pode exercer a atividade dele, mas ele ainda está apto para exercer outro tipo de atividade e, portanto, não caracterizaria a qualificadora
da lesão gravíssima. O que a jurisprudência tem tentado amenizar um pouco é que, por exemplo, se pessoas que são voltadas à questão de trabalhos intelectuais, pesquisas, o conhecimento, se eles ficam incapacitados para esse tipo de atividade, não se pode exigir que esse cidadão agora tente uma readaptação para trabalhos manuais, né? Então, vi algumas decisões no sentido de que determinadas situações podem caracterizar a lesão gravíssima, ainda que ele possa, por exemplo, exercer uma atividade manual, mas a preparação, a idade dele, ele está apto para a realização de trabalhos intelectuais. Mas é importante que vocês tenham esse diferencial, que o que se costuma exigir é a incapacidade para ser. Ele não pode ser jogador de futebol, mas ele pode exercer outra atividade, né? Então, ele não seria imputado essa qualificadora. Segunda situação que nós temos aqui, que também torna a lesão gravíssima, é a questão da enfermidade incurável, né? O que seria enfermidade incurável? Como está aí a doença física ou mental, cuja curabilidade não se alcança pela medicina e seus recursos e conhecimentos atuais, né? Como eu já falei, já mencionei, obviamente que não se pode exigir que a vítima ela se submeta a tratamentos duvidosos ou até mesmo cirúrgicos. O que nós temos? Essas enfermidades são enfermidades, estou dar exemplo para vocês, a questão da tuberculose, da sífilis, são enfermidades que são reconhecidas pela área médica como incuráveis. E quando é que se faz? Porque, obviamente, percebam, nós estamos tratando de um crime de lesão corporal dolosa, né? Então, essa foi uma forma como a gente teve de agredir fisicamente, agora no caso, a saúde do sujeito passivo. Ele transmite de forma dolosa esse tipo de moléstia, de doença, enfermidade, para que a vítima fique acometida dessa doença e tenha, portanto, lesão à sua saúde. Então, não são situações culposas. E nós demos, o que se discute também é a possibilidade da inclusão aqui da AIDS, né? Porque a AIDS ela é uma enfermidade incurável, onde existe a possibilidade hoje de tratamentos com coquetéis e tudo mais, onde a pessoa consegue uma vida mais ou menos em condições boas. Mas óbvio que você está exigindo que ela tenha que tomar esses medicamentos para o resto da vida, sob pena até mesmo da morte. Alguns doutrinadores, inclusive, são mais radicais, no sentido de que entenderia de que, em relação à AIDS, haveria a possibilidade de imputação do crime de homicídio tentado ou até mesmo consumado, se efetivamente a morte ocorreu em decorrência da transmissão da AIDS de forma dolosa. Mas eu entendo que a AIDS ela pode ser classificada como uma enfermidade incurável e, portanto, se ela é transmitida dolosamente para o sujeito passivo, se reconhece a lesão corporal de natureza gravíssima. Mas tem tuberculose, sífilis, enfim, outras doenças que são consideradas enfermidades incuráveis. Além disso, nós temos daí no inciso 3º do parágrafo 2º, a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Vocês viram que no parágrafo 1º nós temos debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, a gente vai fazer a distinção disso para vocês. A debilidade, como nós já mencionamos, é a redução da capacidade funcional. Então, eu perdi, eu tive lesão nos pés, eu continuo caminhando, eu não consigo correr mais. Eu estou mancando. Eu tenho uma redução da capacidade mastigatória. Consigo mastigar, mas agora determinados alimentos. Eu não tive a perda. Então, o que difere? Se é redução da capacidade funcional, nós temos a debilidade permanente de membro, sentido ou função. No caso da lesão gravíssima, percebam vocês que não é debilidade permanente. Nós temos a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, em relação ao membro, sentido ou função, são as mesmas considerações que nós já fizemos na lesão grave. Ou seja, membros são os pés, braços, pernas, enfim, sentido, visão, paladar, olfato, tato e audição, e a função respiratória, circulatória, renal, mastigatória, né? Agora, o que nós temos que verificar? Que para a caracterização desta qualificadora, nós temos que ter a perda ou inutilização. Então, perda, por exemplo, de membros,
o cidadão cortou os braços, cortou as mãos, cortou as pernas do indivíduo. Então, não há debilidade, há uma perda, né? E inutilização, posso usar o próprio exemplo. Quer dizer, ele não tem mais nenhuma movimentação na perna. Então, não houve perda porque não houve a decepação, não houve mutilação. Mas houve o quê? A inutilização daquela perna. Ele não consegue mais andar, né? Então, a diferença entre a lesão grave é a debilidade, que seria a redução da capacidade, na lesão gravíssima não é a debilidade, é a perda ou inutilização. Então, perceba que inutilização não houve a decepação, mas o membro não tem mais utilidade alguma. Quer dizer, eu tenho a perna, só que essa perna não tem movimento algum. Eu tenho o braço? Tenho, mas não tem movimento algum mais dos braços. O que a jurisprudência também menciona é que, por exemplo, e a própria doutrina, no sentido de que eu perdi um dedo, isso não é considerado membro, gente. Então, se eu perdi um dedo, os dedos das mãos, o membro é considerado a mão, o braço, a perna, né? Mas a perda do dedo, ele caracteriza debilidade, portanto, lesão grave e não lesão de natureza gravíssima. Por último, como lesão corporal de natureza gravíssima, nós temos, por último não, ainda temos aqui, deformidade permanente. O que é deformidade permanente, gente? O critério que é utilizado é o critério estético, ou seja, essa deformidade ela é estética. Então, são lesões que deixam marcas vexatórias no sujeito passivo. Então, não é qualquer lesão. Isso tem que passar por perícia também, constatado. Uma época se exigia que essas lesões fossem no rosto, na face. Hoje, a jurisprudência e a doutrina também mais tranquilas nesse aspecto, não precisa que sejam no rosto. Basta que sejam em partes do corpo que sejam expostas, né? Não é a critério do sujeito passivo. De repente, ela tem um corte no rosto e acha que isso é o fim do mundo, né? Esse dano estético é aquele que, como já está mencionado aqui, é aquele que deixa uma impressão vexatória, aquele que causa repulsa. É aquela, por exemplo, o cidadão jogou ácido no rosto da vítima, tem aquelas queimaduras, aquelas marcas fortes que causam traumas psicológicos no sujeito passivo. Então, ela tem que ser considerada, vocês viram aqui, no aspecto objetivo e subjetivo, mas o objetivo no sentido de que é geral, não é um cortezinho pequeno que para a pessoa é o fim do mundo, não é. Tem que ter normalmente essas, para caracterização, a jurisprudência tem exigido que se coloquem fotografias para que possam ser analisadas essas lesões. O que é importante é que a gente tem que ter entendimento de que essa deformidade ela é estética, portanto, são danos estéticos causados no sujeito passivo. Então, um corte profundo com facão, que deixou uma marca muito extensa no rosto, no pescoço, no braço, né, são danos estéticos que causam situações vexatórias. Por último, nós temos aqui também como lesão gravíssima a consequência o aborto. O aborto seria, como eu mencionei para vocês, eu passo novamente, obviamente que não é qualquer sujeito passivo, agora o sujeito passivo tem que ser a gestante, ou seja, é uma agressão praticada contra a gestante que teve como causa o aborto. A intenção do agente não foi provocar o aborto através de uma agressão. Se ele agiu com essa intenção, ele vai responder pelo crime de aborto. Portanto, aqui ela é uma agressão física na vítima e teve como consequência o aborto, ou seja, o resultado do aborto, ele é a título de culpa, seria aquele que se chama pré-doloso. Dolo no antecedente, ou seja, intencionalmente o agente agrediu a vítima, e culpa no consequente, ou seja, o resultado mais grave, no caso o aborto, foi consequência por uma atitude imprudente por parte da vítima. Então, ele agrediu uma gestante grávida, e acabou empurrando ela caiu no chão, bateu a barriga e causou o resultado, o aborto. Ou seja, ele não tinha intenção de causar o aborto, mas ele agrediu a vítima e, por culpa, acabou resultando o aborto do sujeito, o aborto. Relembrando novamente, se a intenção é praticar o aborto, ou seja, se a conduta em relação ao aborto ela foi dolosa, o agente vai responder lá no crime de aborto. E mencionando também o que já foi mencionado, já foi citado com relação à aceleração do parto, que seria a antecipação do parto,
o erro, né, o desconhecimento da gravidez é erro de tipo em relação à qualificadora, né? Então, ele só vai responder por esse resultado se ele tiver ciência de que a vítima estava grávida. Bom, parágrafo 3º. Diz lá no parágrafo 3º, se resulta a morte, vamos colocar o texto lá para vocês entenderem isso. Parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Né? Reclusão de 4 a 12 anos. Então, vamos voltar aqui no texto nosso. Vamos lá. A lesão seguida de morte. O que o legislador deixa claro para nós? Porque aqui nós temos o típico exemplo da classificação do crime préter-doloso. O que é crime préter-doloso ou préter-intencional? O agente age com préter-dolo, ou seja, dolo no antecedente. Ele queria agredir a vítima, mas ele não pretendia matar o sujeito passivo. Quando ele pretende matar o sujeito passivo, ele vai responder, obviamente, por crime de homicídio, né? Mas quando ele agride a vítima com a intenção de lesioná-la, mas acabou, em consequência, né, da agressão, por uma questão de causando a morte de forma culposa, ou seja, eu empurrei a vítima, agredi a vítima, choquei a vítima, ela estava numa escada. Ela caiu, rolou e acabou batendo a cabeça e com traumatismo craniano acabou falecendo. Né? Então, percebam vocês que, como eu já li o texto de lei, vou ler novamente para vocês, porque que o agente não responde por homicídio? Porque para que responda por homicídio é necessário que o agente ele haja com dolo em relação ao resultado morte. E o que é dolo para nós? O dolo, nós temos duas teorias adotadas no nosso sistema penal em relação ao homicídio, em relação ao crime doloso. É a teoria da vontade e a do assentimento, ou seja, o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir aquele resultado, ou seja, agiu com indiferença em relação ao resultado. O texto de lei fala exatamente, de forma clara, que ficou evidente que ele nem quis o resultado, nem assumiu o risco do resultado. Qual o resultado? O resultado morte. Então, o texto fala, lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte, ou seja, houve agressão e resultou em morte. E ele complementa, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, o legislador está deixando claro que tem que estar evidenciado que afastou, ou seja, que ele não agiu com dolo em relação ao resultado morte. Ou seja, ele nem queria, ficou evidenciado que, embora ele tenha agredido a vítima, embora a vítima tenha falecido, ele não pretendia, ele não queria o resultado morte e nem teria assumido o risco de produzir esse resultado morte. É por isso que diz, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, o crime é préter-doloso, por isso que ele é tratado no artigo 129, lesões corporais. Se houvesse intenção do agente em relação ao resultado morte, obviamente que ele responderia nos crimes dolosos contra a vida, ou seja, no homicídio. Como ele não agiu intencionalmente em relação ao resultado, esse resultado ocorreu a título de culpa, né? Ele está respondendo no crime doloso contra a integridade física e será julgado também, em razão disso, será julgado pelo juiz togado, ou seja, o juiz de direito, e não perante o tribunal do júri. Então, a lesão corporal seguida de morte é o famoso crime préter-doloso ou préter-intencional, onde há dolo no antecedente. Portanto, o agente agiu com dolo quando agrediu a vítima e culpa no consequente, que seria o resultado mais grave, o resultado morte. A morte ocorreu por culpa do agente, né? Daí eu fiz menção que se há dolo eventual, obviamente que o crime é de homicídio doloso, se ele quis o resultado. Alguma dúvida aqui, gente? Bom, aqui nós vamos fazer uns repetecos aqui do crime de homicídio. Eu já falei para vocês que a lesão corporal ela guarda uma semelhança com relação ao crime de homicídio, principalmente a lesão consumada em relação ao homicídio tentado, quando há ferimento por parte da vítima, ferimento na vítima. E algumas circunstâncias são repetidas, são as mesmas aplicadas
no crime do artigo 121. Diz lá, lesão corporal privilegiada, que vem para parágrafos 4º e 5º do Código Penal. A do parágrafo 4º, ela repete exatamente aquilo que nós vimos no homicídio privilegiado, né? Então, agora nós temos o chamado lesão corporal privilegiada. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nós vimos lá que se o agente mata a vítima, mas presente essas circunstâncias privilegiadas, ou seja, impelido por motivo de relevante valor moral ou social. Vamos só fazer de forma rápida o que já foi dado no homicídio. Relevante valor moral é aquilo que diz respeito mais às questões relacionadas à particularidade, àquele indivíduo. Relevante valor social é aquilo que interessa mais, estende mais ao aspecto social, à sociedade. Então, nós vimos lá o exemplo do cidadão que matou um rapaz que tinha praticado diversos delitos. Ele responde pelo homicídio, não existe causa de exclusão de ilicitude, de culpabilidade. Só que essa circunstância é considerada, né? Ele matou a pessoa que tinha acabado de violentar a sua esposa, matado a sua filha. Ele, relevante valor moral. Ele matou porque ele foi injustamente provocado pela vítima, ou seja, ele ficou sob o domínio de violenta emoção. Obviamente que se aplica, se reconhece o privilégio, determinando redução de pena, até mesmo quando ele mata, o mesmo raciocínio do legislador para o reconhecimento desse privilégio, quando ao invés de matar dolosamente também ele agride fisicamente o sujeito passivo. Então, ele praticou o crime de lesão corporal, não importa se leve, grave ou gravíssimo. Isso é conhecido pela gravidade da lesão, mas se ele praticou isso impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou pois provocado pela vítima e imediatamente ele acabou reagindo e machucando a vítima, ele terá sua pena reduzida da mesma forma como se determinou essa redução quando praticado o crime de homicídio, né? Parágrafo 5º. Só é aplicável, obviamente, a lesão dolosa e não a culposa da mesma forma como mencionado ali. O que diz o artigo, parágrafo 5º? Não sendo graves as lesões, na hipótese do parágrafo 4º, ou quando as lesões forem recíprocas, o juiz pode substituir a pena de detenção pela pena de multa. Então, o que nós temos no parágrafo 5º? Primeiro, a gente determinar que isso tem uma aplicação apenas nas lesões leves, aqui não sendo leves as lesões, né? Ou quando lesões forem recíprocas, desde que leves, se o juiz poderá substituir essa pena. Então, se aplica a lesão dolosa. Por que não a culposa, gente? Porque na lesão culposa não há intenção por parte do agente e, portanto, não importa para nós sabermos se a lesão é leve, grave ou gravíssima. Então, aqui nós temos uma substituição da pena de detenção. É mais um fator a indicar que, obviamente, isso se aplica apenas às lesões leves, porque nas lesões graves ou gravíssimas a pena é de reclusão, né? Então, nas hipóteses do parágrafo 4º, quais seriam as hipóteses do parágrafo 4º? São aquelas lesões leves, quando percebo que no parágrafo 4º é a lesão privilegiada, que determina a redução da pena. Aí vem o legislador e diz, não sendo grave ou gravíssima, portanto, sendo leve, se foi nas mesmas condições do parágrafo 4º, ou seja, motivo de relevante valor social, moral, violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o juiz, ao invés de reduzir a pena, ele pode substituir a pena de detenção pela pena de multa. Então, não haverá redução da pena privativa de liberdade, e sim substituição da pena de detenção por apenas pena de multa. Lembrando também que isso perdeu um pouco o sentido para aqueles que não são reincidentes, porque nas hipóteses em que nós temos lesão corporal de natureza leve, eu já fiz a citação para vocês, que nós temos a lei 9.099/95, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. E a lesão leve, ela é considerada um crime de menor potencial ofensivo. Por que eu falo que perde um pouco o sentido? Porque quando se trata de lei 9.099, nós temos a possibilidade de transação penal. Ou seja, quando a lesão é leve, dolosa leve, a gente pode fazer transação penal com o réu. Ou seja, ele nem será processado pela prática do crime de lesão leve
se ele não for reincidente ou não tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos, né, por este benefício, neste mesmo benefício, a gente pode transacionar com o réu. Então, ele vai pagar lá um valor para uma entidade filantrópica da cidade. Ele sequer será processado, né? Mas digamos que ele não tenha direito a esses benefícios e vai ser processado, aí sim tem implicação nisso que nós estamos falando, né? A redução da pena, na hipótese de lesão privilegiada, ou até mesmo, não sendo grave, no caso sendo leve, se for nessas condições do parágrafo 4º, a substituição dessa pena de detenção pela pena de multa. A segunda situação que nós mencionamos aqui também é a questão da substituição, a questão das lesões recíprocas. Ou seja, se um agrediu o outro, ambos vão responder, porque ambos estão agindo com dolo em relação à conduta. E as lesões forem leves, o juiz pode fazer essa substituição de detenção pela pena de multa. Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos lá. Lesão corporal culposa. Então, nós vimos para vocês também que o crime culposo só existe quando há expressa disposição legal. Segundo aspecto que nós temos lembrado do crime culposo é que só existe crime culposo quando há o quê? Resultado. Ou seja, não há que se falar em tentativa de crime culposo, né? Então, no crime culposo, eu vou fazer as mesmas considerações que nós fizemos em relação ao homicídio. Porque naquela oportunidade, o que eu falei para vocês? A única diferença entre o homicídio culposo e a lesão corporal culposa é o resultado, né? Porque o que se verifica, o que se analisa é a questão da culpa. O que é culpa? É a previsibilidade do resultado, é a falta do dever de cuidado. E quando que a gente verifica que o cidadão está agindo com responsabilidade, ou seja, penal, para responder por culpa? Não fica a critério do juiz. O legislador estabeleceu lá quais são as modalidades da culpa, que seriam imprudência, negligência e a imperícia. A imprudência é aquele que é afoito, são condutas comissivas. O cidadão faz sem pensar, sem tomar cuidado. Ele age no ímpeto e acaba, em decorrência disso, dando causa a um resultado, no caso que nós estamos trabalhando aqui, ou seja, causando uma lesão corporal ao sujeito passivo. A negligência é a abstenção. Ele não, de determinadas cautelas que ele deveria observar, não observou. Ou seja, eu dei o exemplo do carro para vocês poderem analisar. Ele não, ou se não, a utilização de uma arma. Ele não verificou que a arma estava municiada e deixou essa arma próxima a uma criança, né? E houve uma lesão. E a imperícia é a falta de habilidade técnica, a falta de capacitação para a realização de determinada conduta, né? Se ele der causa, agindo com imprudência, negligência ou imperícia, ele der causa à morte do sujeito passivo, ele vai responder por homicídio culposo. Se ele der causa à lesão corporal, ele vai responder por lesão corporal culposa. Então, o importante da gente relembrar aqui, só revisar, é que a culpa só existe quando há expressa disposição legal, existe a previsão no parágrafo 6º, só existe crime culposo quando há resultado, as modalidades são imprudência, negligência ou imperícia, e não existe diferenciação entre lesão leve, lesão grave ou gravíssima, porque na culpa não há intenção. Por isso que vocês vão lá, lesão corporal culposa. Não há indicação lesão culposa grave, lesão gravíssima, lesão leve, né? Obviamente, relembrando vocês que quando esse tipo de lesão for causada na condução de veículo automotor, o agente não vai responder no Código Penal no parágrafo 6º do artigo 129, porque existem delitos de trânsito. Um dos exemplos aqui é o artigo 303, quando na condução de veículo automotor, ele, de forma culposa, ele vem causar lesão corporal ao sujeito passivo. Então, toda lesão, ou até mesmo a morte, causada na condução de veículo automotor, portanto, aquilo que seria homicídio culposo e aquilo que é lesão corporal culposa, quando se tratar de delito de trânsito, é a aplicação do Código Nacional de Trânsito, portanto, não será o Código Penal. Nós temos aqui mais 5 minutos. Pessoal, eu vou encerrando, porque eu estou com agora me atacou a garganta aqui, eu estou com um pouquinho de dor de garganta e a gente vai daí acabar tendo um pouquinho de deficiência nessa aula. Eu já vi que o horário, nós estamos já 22h10, então eu vou encerrando a aula com vocês. Ficou alguma dúvida em relação ao que nós tratamos? Só relembre que nós paramos aqui, portanto,
na lesão corporal culposa. E nós daremos na aula seguinte sequência a essa situação. Alguma dúvida com vocês ou não? Podem ativar o microfone se quiserem. Todos mandaram o nome RA pelo chat? Sim. Tudo tranquilo? Alguma dúvida, Sim, pessoal? professor. É o que eu falei, são alunos especiais aí, né? Então, sempre tranquilo. Estamos 62 alunos na sala, todos eles aí. É só tomara que não tenha dúvida na prova. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Desculpe ter estendido um pouquinho mais aí os trabalhos, mas foi para evitar prejuízo para o nosso horário, né? E até a próxima aula, então. Agradeço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.